Pensamento então era conversar e é conversar sobre o conflito das tarefas. E isso é. Então, deixa eu dar uma contextualizada, né? Você imagina se alguém chega agora que nunca viu o canal, nada, não sabe nada. Esse aqui é o canal Vida Medo. Vida Medo porque a gente trabalha, a gente conversa sobre o medo de viver. Essa que é a ideia, conversar sobre o medo de viver ou viver sem medo. Você escolhe, né? Você tem coragem e tal. Meu nome é Otelo, sou psicólogo e especializado em terapia cognitivo-comportamental. Mas as conversas são sobre tudo. Mas a base científica de alguma. E tem algumas conversas de constelação familiar, você vai notar. Constelação familiar, tem uma pitada de oratória, então tem de tudo um pouco. Mas o que está me doendo hoje, e a gente fala de dor, né? A gente já falou bastante de dor hoje. E ao final, geralmente no último vídeo a gente faz um resumão de tudo que foi trabalhado naquele dia. Só no último, porque várias palavras surgem. A metodologia é sempre gerar palavras-chave, palavras importantes que levam a insights muito poderosos. Quanto mais tempo a gente conversa sobre um tema, mais poderosos são os insights. Até porque as ideias vão se construindo de maneira muito lógica, a gente prima muito pela lógica. Então o princípio básico é lógica, não tem misticismo nenhum. E eu trabalho com cartas temáticas, trabalho com projeção do subconsciente. E utilizo cartas temáticas para poder projetar isso. Não jogo tarô, não sou tarólogo. Gosto de estudar o tarô de Marcélia porque ele é muito histórico. Então eu gosto muito de história e tal, mas eu não jogo o tarô de Marcélia, não jogo. Não vou dizer que nunca vou jogar, que nunca faria um curso. Ao contrário, eu gostaria até de fazer um curso assim, só de lazer mesmo, só para conhecer as pessoas que fazem o curso. Ter um grupinho novo de WhatsApp, isso é legal. E conversar mesmo, mas um curso com um certificado, mesmo, um curso de um final de semana, uma palestra de manhã, coffee break e tal, e depois vai no domingo de manhã. Faria. Faria assim, curso de tarô. Se fosse em grupo, não fosse online, faria muito. Pena que tem essa variante Omicron da Covid que quebrou tudo, né? Porque era muito legal essa coisa de você encontrar com as pessoas e tomar um cafezinho com elas, almoçar junto, fazendo um curso. Fazendo um curso de fotografia, um curso de tarô, de arte, um curso. Sabe, me veio um pensamento aqui, sabe a Casa do Saber em Ipanema, eu não sei nem se fechou. Eu vou dar uma olhada no outro computador aqui, sobre a Casa do Saber em Ipanema. Alguém tinha me falado que é possível que ela tenha fechado, mas vai que ela se reestruturou. Tinham cursos ótimos, me parece que era um pouco. Tinha um preço que talvez nem todo mundo pode pagar, né? Mas tem um site aqui. Tem um site, ver cursos. Ó, mais de 180 cursos com cursos na área de psicologia ou inconsciente. São palestras incríveis, né? De arte, história, filosofia. Essa aqui é isso que eu gosto. Inteligência artificial, manual do universo. Eu gosto. É nessa vibe aí. Conversar um pouquinho de tudo. Acho que é bem legal. Tá? Casa do Saber, Ipanema, não sei se está fechado, mas o site tá bem bonitão, o site está aberto. Eu estou falando isso porque, porque eu gosto de cultura geral, essa é a ideia. E isso é um problema também, porque a cultura geral a gente desenvolve até um conhecimento bom, não necessariamente uma sabedoria. Não necessariamente uma sabedoria. O meu problema está aí, não está exatamente no conhecimento, não. Até priorizo bem, conheço alguma coisa de priorização, mas é necessário mais conhecimento e mais sabedoria.
Sabedoria é uma palavra importante porque é o que vem para o corpo. Então não adianta saber tal, mas não sabe fazer. Eu conversei sobre isso de manhã. Sabedoria é saber fazer. Sabedoria é competência. Sabedoria. Sabedoria é competência. É a antiga categoria, né? O sujeito sabe fazer. Conversando sobre os assuntos, a gente aprende muita coisa. Eu uso para conversar muito o tarô de Marcélia, porque ele tem cartas temáticas que me interessam nesse meu trabalho de projeção do subconsciente através de cartas temáticas e de diversos outros instrumentos. Essa introdução foi bem grande não foi exatamente para distrair, mas para desfocar do que não é importante. O importante é a sabedoria. Então não adianta ter muito conhecimento, muita falação tal. Cara, faça e simplesmente você vai conseguir fazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente olhar a minha lista de tarefas e vamos ver. Eu já reparei que ela tem uma lógica muito boa de colocar o que é grave, o que é urgente e a tendência, né, dessa gravidade ser afetada, ou seja, o dano, o bem ser afetado. Então ela elenca bem, ela tem uma hierarquia, que é o bem maior, que é a saúde, depois vem tudo que Maslow, né? Maslow, pirâmide de Maslow. Na verdade, os bens a serem afetados são Maslow, apenas isso. Então tem uma lógica assim. E é bom entender isso, que é a pirâmide de Maslow, e falar isso de novo já internaliza um pouco. A ideia é internalizar. Internalizar leva à sabedoria. Quando o termo fica muito familiar, você vai lidando com ele, você vai conversando sobre ele e tal, quando você vê, você já está íntimo. A palavra intimidade é colocar o conhecimento no corpo. Aqui é conhecimento no corpo. Essa é a ideia, colocar conhecimento no corpo. E esse é o meu tarô é esse é o meu tarô, que na verdade também é uma carta temática, e a gente projeta o subconsciente também nele, e aqui eu digo conscientemente. A ideia é colocar tarô no corpo, e esse vídeo é um vídeo muito interessante, porque é só conversar sobre isso. É interessante como é fácil, né? É muito fácil. Conversa sobre isso, conversa, e daqui a pouco você está fazendo. Conversa sobre isso e você está fazendo. Por quê? Porque o conhecimento vai para o corpo. Mas eu fico pensando em tarefas que tem que ter uma habilidade psicomotora grande, aí tem que treinar. O conhecimento tem que ir para o corpo. Não adianta, vou treinar ginástica olímpica só conversando, lendo vários livros de ginástica olímpica. Não, eu vou desenvolver alguns atributos que é a capacidade de entender a lógica da ginástica olímpica. Agora fazer, tem que treinar anos para que o corpo adquira força, flexibilidade, agilidade e tal. E coordenação motora. Isso sim é um caráter neurológico e também neuropsicológico da ginástica olímpica. Então isso é outra conversa. E hoje a conversa é sobre conflito. Conflito é a conversa que começou num vídeo. E eu vou ver se eu vou me esforçar para deixar o link desse vídeo. O nome do vídeo é Conflito no Vivegar. Esse é o nome principal. E a Conflito no Vivegar, siga em frente e pare. Esse é o nome completo. Veio de maneira muito tranquila quando a gente pensa na leveza. A leveza é uma palavra tão poderosa, que eu vou colocar também. Leveza, é importante ter leveza, 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 leveza. A leveza tem muita força, né? Se algo que tem força é a leveza, e a leveza vai me ajudar também um pouquinho. Como se adquire leveza? Com o trabalho. Vai trabalhando, e a dor
A dor vai dizendo, olha, tem jeito mais fácil de fazer isso que você quer fazer tanto. Basta que você não faça tanta força para fazer. E a dor vai ensinando, né? Você vai doendo muito, o organismo vai dizendo, não, não, muda isso, muda aquilo, diminui isso, melhora aquilo. Quando você vê, tá tudo mais leve. Até falar sobre isso está um pouquinho mais leve agora. Eu estou sendo um pouquinho mais prolixo, mas ao mesmo tempo mais didático. Engraçado isso, né? E minha voz está acompanhando, não sei porquê, mas... E a voz está até um pouquinho mais natural. Caramba, parece até que eu sou um palestrante. E eu sou palestrante. Eu sou palestrante. E sou um bom palestrante. Por que eu estou dizendo isso? Para vender minha palestra? Não, 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 não. É porque tem um problema aí. É um problema enorme. É um problema muito grande. Tá? Um problema de um problema de postura. Exatamente, eu estou achando uma postura que me possibilite jogar a carta, falar de maneira leve e pegar até outros instrumentos. Já olhei a minha lista de tarefas prioridade. A gente funciona pelo método GUT, né? Gravidade, urgência e tendência, e também ela emenda um cronogramazinho. Mas ela tem um monte de problemas, mas uma série de problemas. E um deles é o seguinte, não gera força mesmo. Porque a força é o caminho do neurônio até a ponta do pé. Até a ponta, até os instrumentos que vão resolver o problema. Então não tem como a gente resolver um problema se a coisa fica só no cérebro, cara. Tem que ir até lá. Então tem que estabelecer o caminho todo. Se não é na tabela, e a gente pode fazer uma ótima tabela sobre isso, onde que a bomba vai explodir? Mas aí vai ficar uma tabela grande, basta olhar, basta ter leveza, e a mente ela já sabe, ela já olhou e já viu como produzir a verdadeira força até, como levar a energia até as mãos se a gente precisa escrever, até as pernas se a gente precisa correr, olhando. Olhando o olhar já conecta, porque já existe uma conexão de todo o corpo com o olhar. Ele é um órgão que enxerga mais longe. Não, a gente sente um cheiro de longe, né? Um cheiro ruim a gente sente longe. Mas o olhar, ele enxerga bem longe, né? Tem gente que enxerga bem de longe, de perto. O olhar vai no mínimo 10 metros à frente. Vai no mínimo 10 metros à frente. Então, o olhar salva muita gente. E ele é muito mais importante do que a gente imagina. Ele é conectado com o resto do corpo. Então, a linha já está feita. Então é só olhar. Olhar o quê? Olhar as imagens. Porque só existem elétrons dentro da nossa cabeça. Não tem ar na cabeça. Tem oxigênio? Tem. Mas ar não. Não tem ar. Não tem ninguém a cabeça de balão. Ninguém a cabeça de balão não tem ar. Mas tem açúcar, tem uma série de... Tem sangue na cabeça, proteína tem na cabeça, e tem também neurônio, é proteína também. Tem gordura na cabeça, tem um monte de coisa na cabeça. Mas tem elétron também em volta dos neurônios, naquela solução de bateria, que o neurônio fica embebido numa aguinha, né? O cérebro é molhado. O cérebro é todo molhado, o neurônio é todo molhado, ele é úmido. E essa umidade é um líquido que tem. É uma água de bateria, ou seja, ali correm elétrons, muitos elétrons. As imagens surgem ali como se fosse uma TV de plasma. E essa imagem é a imagem que eu estou vendo agora. É a imagem que você está vendo de mim, está sendo produzida no cérebro, não está sendo produzida do lado de fora. Isso aqui é maravilhoso. Isso é a capacidade de montagem de imagens, de produção de imagens, a capacidade de imaginar, de ver dentro, de ter uma visão interna. E a visão é só interna, não tem jeito. Não tem como a gente só ver, não vê nada do lado de fora, a gente só vê tudo lá de dentro e reage a isso. Reage a isso. Eu vi a minha lista de tarefas prioridade.
Não gerou reação nenhuma. Cara, eu tenho aqui a lista, pagar o conselho de psicologia, fazer isso, fazer aquilo outro, tá tudo aqui. Não gerou reação nenhuma, é como se eu fosse um cara insensível. E não tem como sentir porque não desceu para o corpo. Isso é tão. Isso é um fato para mim agora. Eu aceitei isso, assim, cara, então tá legal. Como é que a gente vai fazer isso para. Vamos utilizar uma outra técnica, junto com o tarô de Marcélia, porque ele me acompanhou em todo o projeto da análise dos valores. Ele me explicou o que é valor, ele colocou uma série de circunstâncias, a questão da imaturidade, o que seria imaturidade. Então vamos começar jogando o tarô de Marcélia para isso. Para resolver esse meu conflito aí da tabela de prioridades. E o conflito é, a força vai para quem? Já venho conversando sobre isso há um tempão. Entendendo um pouquinho melhor a força, para o meu dia a dia ser melhor. Mas a força vai para quem, amigo? Para quem essa força vai? Porque senão a gente não consegue fazer nada certo. A gente faz tudo errado e acaba mal. Essa é a chave, é a projeção. Como é que termina isso? A colheita é obrigatória, né? Não, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, tudo tem efeito, amigo. Tudo tem efeito na vida e a gente está sempre plantando alguma coisa. Não tem. A gente está sempre plantando, mesmo sem fazer nada, a gente está plantando alguma coisa. Já plantei tanta coisa hoje que até o meu sono vai ser um sono melhor. Porque eu já compreendi tanta coisa e o tarô de Marcélia, ele me ajuda bastante a compreender uma série de coisas. Uma série de coisinhas, ele me ajuda bem. Juntamente com os meus tarôs, né, que eu mesmo desenho. Né? Vamos lá, vamos começar por aqui, porque... Vou começar por aqui. É interessante pensar que o conflito tem a ver com a falta de pensar. Tem que pensar mais, tem que pensar mais. Tem que realmente refletir em cima da lista pelo menos um tempo, ficar olhando para ela, seguir a dor, porque a confusão na lista é uma dor, então segue a dor, resolve o conflito da dor na lista toda de uma vez. Como? Projetando o subconsciente, utilizando o subconsciente. É difícil? Para o consciente, impossível, cara. Você pode estabelecer, vai demorar pra caramba. Eu mesmo estou fazendo um processo longo de conversar. Conversar é um processo longo que já vem me ensinando já há meses, com certeza há meses. Gente, eu estava de bobeira aqui conversando e daqui a pouco, quando eu vi, eu olhei e sem querer eu vi que os meus vídeos já alcançaram mais visualizações. Engraçado isso, né? É engraçado. Mas o que interessa, vamos lá, é equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é tão importante e algo mostra o equilíbrio com uma facilidade muito grande, que é a carta de Deus. A carta de Deus, o Rei de Espadas, vamos começar pelo Rei de Espadas. O Rei de Espadas. O Rei de Espadas é o sujeito que já aprendeu que nada é absoluto na vida. Tudo pode ser ótimo agora, mas amanhã pode não ser. É interessante porque eu converso sobre isso. Antigamente eu também tinha esse papo cabeça, mas não aprendia nada. Estava tudo no meu consciente. Mas quando o subconsciente se mobiliza, é diferente. Então a primeira coisa que eu fiz foi projetar as cartas temáticas numa mesa e a ordem de projeção foi toda mandada pelo subconsciente. Então ele que fez. Já começa de dentro para fora. A cura começa de dentro para fora. Eu só estou explicando um movimento que já foi feito. Quando eu projetei a carta temática, quando o meu subconsciente projetou, simplesmente ele já fez, ele já mexeu em alguma coisa. Um pouquinho? Não sei. Um poucão? Talvez, mas ele já mexeu.
Então falar sobre o que já aconteceu é diferente do que ficar falando o que eu acredito e tal. Não, muda primeiro e fala o que mudou. É uma outra lógica de trabalho e as cartas temáticas me ajudam nisso. Não jogo tarô, repito, não jogo tarô. O dia que eu fizer um curso eu posso até pensar nisso. Agora vamos pensar de uma maneira bem específica. Vamos pensar de uma maneira bem específica, porque eu vou descobrir se a cara do saber está aberta, hein? Porque me interessa fazer um cursinho ou outro lá. Custa caro, mas, e se for presencial eu vou. Eu vou, já tomei 3 doses de vacina, a turma deve ser pequena, e o lugar eu gosto, é bonito, eu vou, com certeza eu vou. O pensamento é o seguinte, olha, para que a gente consiga atingir um nível de flexibilidade de valores, é preciso o quê? O que é preciso? O que é preciso? Deve ter alguma coisa aqui que é preciso. Com certeza é preciso dominar a capacidade de refletir, de conversar sobre o assunto, de estabelecer uma lógica habilidosa. Tem que ser natural. A rainha é algo natural. Ela é rainha disso, ela é rainha de paus. Simplesmente ela dominou seu mundo interno, a capacidade de reflexão, de estabelecer a lógica até o corpo, dominou o seu raciocínio. E dominando o seu raciocínio, ela pensa certo, ela conversa, e à medida que ela vai conversando, uma maneira de conversar muito certo é perseguir a dor. Persiga a dor, que a dor devagarinho ela te ensina, ela transforma até o seu corpo. Até te emagrece. Perseguir a dor até emagrece. Isso é outra conversa muito avançada até. Mas já começa a me estressar, essa minha barriga enorme. Eu nem mostro ela aqui no vídeo, mas é porque eu ainda não filmei, eu não me filmei dando palestra, porque dá para ver que a barriga é bem enorme. Agora vamos fazer uma aposta. Aposto com você. Vamos emagrecer juntos através da dor? A dor de não conseguir correr direito, de sentir dores, essa dor, a partir do momento que nós olhamos para ela naturalmente, perdemos o interesse até em comer certas coisas gordurosas à noite. Passamos até a comer coisas mais leves, como sanduíches, sopas e tudo mais. E só de perder esse interesse, devagarinho a gente vai emagrecer juntos. Não quero emagrecer mais que você. Eu quero emagrecer junto com você. A gente pode conversar sobre emagrecer. Só que eu tenho que dar um exemplo. Olha, perdi 1 quilo essa semana, hein, cara. Perdi 500 gramas, hein. Perdi. Ih, ganhei meio quilo. Perdi. Vamos trabalhando isso. Vamos fazer essa jornada sem cobrar nada. Não tem porque até porque eu não tenho uma vitória. Olha, emagreci, emagreci 30 quilos. Não tem essa vitória não. Não tem, não procura que eu não tenho. O que eu tenho é o seguinte, é um caminho. Rainha de paus, é refletir. O que é refletir? Refletir é conversar a respeito. Otelo, não tem ninguém com quem conversar, grave um vídeo. Não tem ninguém com quem gravar, não tem como gravar vídeo, não tenho celular, não tenho nada. Converse com o vento, não tenho nem privacidade. Então, sopre. Sopre a sua dor para fora, pronto. Está doendo? Sopre intencionalmente. Otelo, eu trabalho num local onde eu não tenho privacidade nenhuma. Eu trabalho numa fábrica cortando peixe, então não tem como sentar, não tenho tempo nem de ir no banheiro. Sopre assim, ó, o dia inteiro. Chore por aí, o dia inteiro, com essa intenção de seguir a própria dor. E daqui a pouco você vai olhar assim, gente, eu estou trabalhando em outro lugar e nem senti. Sopre o dia inteiro. Sopre de maneira inaudível. E
e deixe que seu organismo sopre para você. Aquele soprador nem vai chorar mais tanto. Em casa, sopre a sua dor. Depois a gente conversa mais sobre isso. É um vídeo rápido, 30 minutos, só para quem não tem privacidade. Então não há justificativa para não seguir a própria dor. Até assistindo uma série como eu vou assistir daqui a pouco com as minhas irmãs, eu vou soprar a minha dor. Vai ser o trabalho que eu vou fazer agora, talvez antes de dormir, não sei. Eu gosto de conversar tanto sobre isso. E a conversa vem para o seguinte lado: olha, se nós não raciocinamos bem, não tem como ter critério, não tem como ter critério. Sem raciocínio bom, ficamos sem critério para fazer as coisas. A carta do louco representa um sujeito sem critério algum, sem critério algum, sem critério algum. O que acontece? Quando nós não temos critério, simplesmente acreditamos em ilusões e ao final de todo o processo a gente quebra, cara. Tem decepções, e a decepção é a queda da torre, que é a casa de Deus, é a carta temática para mim, casa de Deus. Quebra, 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 quebra. A alma da desilusão é a falta de reflexão adequada. E o louco, ele representa isso, é um cara que não tem critério e acha que sabe, achou que planejou adequadamente, mas faltou uma peça. E o final não saiu como ele planejava. Porque ele não é a rainha de paus de si mesmo. Não dominou as emoções. O que acontece? Quando a gente domina a força através do raciocínio, nós dominamos até as emoções e conseguimos refletir melhor e mudar, ter flexibilidade de valores. O que eu quero dizer? Eu continuo achando que o certo é o certo, mas nem sempre o certo de hoje pode não ser atualizando os valores. E atualizando os valores tudo dá certo e tudo leva a Maslow, com certeza. A pirâmide de Maslow. Eu tenho uma pirâmidezinha aqui e tudo leva à pirâmide de Maslow. Então são várias mídias incrivelmente bem feitas. A pirâmide de Maslow é um vídeo específico, tem que fazer, porque tem que acabar me anexando o vídeo anterior e o vídeo de Maslow, o vídeo anterior e o vídeo do sopro, o vídeo porque tudo se relaciona, tá bom? Conversei muito pouco, já tem 30 minutos de vídeo, só mais um pouquinho. Olhei para a tabela. Por que eu olhei para a tabela? Porque o olhar está conectado com tudo, então não tem como. Eu olho porque é o caminho mais rápido para o corpo, é o olhar. Então, e tudo no cérebro é elétron, até essas letras que eu estou vendo aqui, que pertencem à mente conceitual, à mente linguística. Poxa, eu tenho que explicar sobre as mentes. Tenho sim, tenho que explicar sobre as mentes. Vou explicar, cara, eu adoro isso, poxa, como eu gosto. Então, primeiramente, para entender essa primeira etapa, vamos estender um pouquinho mais, tem que refletir, tem que trabalhar, tem que conversar a respeito. A palavra é conversar, conversar, conversar com alguém. Se não tiver ninguém com quem conversar, sopre, conversar. Sopro, respiração. Não tem tanta técnica de meditação que a gente respira bastante, solte o ar e tal. Não, você vai respirar e vai soprar com a intenção de seguir a própria dor, de escoar a própria dor. Pronto, é essa a intenção, o escoamento, fluir a dor. O louco, ele tem uma realização na vida no nível 4, ele erra muito. Quem não tem critério erra muito. Então, o critério passa a ser muito importante. Tenha um bom planejamento, escreva sobre as coisas e não adianta se ficar parado esperando. A reflexão é algo muito ativo, muito ativo. Então tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Só de conversar sobre isso já me deu um ânimo no meu trabalho, que é refletir, porque assim eu mudo
atualizo meus valores e a coisa funciona. Porque só através dos valores que existe a ação. Oi, essa palavra é diferente, né? É diferente. Essa frase vem pronta. Somente através dos valores que existe a ação. Isso é diferente. Somente. Ó, tem um pão que está assando aí. Tem um pãozinho que está assando aí, já estou de olho. Através. Mediante os valores, né? Valores. Valores é que existe ação. Somente através dos valores que existe ação. Não tem como, não tem como, não tem como. E para ter isso, para ter valores atualizados, raciocínio. E o eremita, aquele que segue a vida, todos nós somos um pouco eremita porque a nossa vida é só nossa. Todo mundo tem influência na sua vida, todo mundo tem, mas ninguém é enterrado em grupo. Ah não, mas o faraó quando morria tal, todo mundo era morto e os serviçais também se matavam tal. Gente, tudo bem, mas cada um perdia a própria vida. A vida não era. A vida era roubada. Sim, mas a vida é de cada um. Cada um tem a própria vida. Eu não posso viver a vida de outra pessoa. Fulano matou o outro, matou, tirou a vida do outro. Mas a vida continua sendo do outro sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, o louco, ele não consegue, nem acha que é louco, ele acha que está certo. Né? Ele acha que está certo porque a lógica do louco é muito inadequada, muito inadequada. Como ele não tem uma lógica boa, ele acaba errando muito. E a falta de lógica está intimamente conectada com o quê? Com a pressa, com a correria. Com a correria, não. Pressa não justifica uma decisão errada. Uma decisão que não é totalmente adequada. Tudo bem, mas depois chegue de noite e faça sua crítica. Melhore o que você decidiu errado para estabelecer uma lógica adequada e ser a rainha ou rei da sua lógica. E um pensamento que me vem é o seguinte: um mundo que não tem lógica não faz sentido. Isso é um pleonasmo até. E um mundo que não faz sentido é um mundo caótico, é como se a gente estivesse no meio de um furacão. E imagina no meio do furacão, dá até medo viver num mundo caótico. Pronto. A imaginação traz a emoção. A imaginação traz a emoção, porque ela é uma pré-realidade. A imaginação é uma pré-realidade. É uma frase bacana, mas não vou escrever não. Ela é muito batida, mas está escrito de um jeito novo. A imaginação é uma pré-realidade. E tudo aqui mostra isso. Tudo aqui mostra isso. Mostra isso. Eu vou mostrar a coisa em níveis, porque Marcelo ele é tão explícito para a gente que ele trabalha em níveis mesmo. Então vamos buscar um nível. Vamos buscar um nível interessante aqui. O importante para que a gente possa ter valores adequados é a reflexão, a gente já sabe disso, já conversou sobre isso várias vezes, é parar e pensar. Às vezes no final do dia, ou tem que ter um método expresso de pensamento. E demonstramos isso até no vídeo anterior. Vou botar um link para esse vídeo de uma forma de pensar, mas o olhar ele é automático. Porque ele vê a vida como se fosse um desenho. E ver a vida como se fosse um desenho traz imediatamente o que está pressionando, o que está estragando o quadro mostrador. Porque você está vendo a vida, onde está o Wall-E, descubra onde é que está a ameaça nesse quadro, onde está a onça escondida. E ele olha e vê diretamente, porque o subconsciente ele é muito poderoso, ele é feito para isso. Ele é feito para sobreviver, cara. Ele identifica o erro na hora, e aqui tem um monte, tem vários erros, até o jeito de escrever a coisa. Porque eu posso escrever,
Eu posso escrever a providência, por exemplo, pagar IPTU para não ficar sem casa. Pronto, eu já trouxe força, eu já trouxe uma projeção. Dá um jeito aqui, ó. Entrar em contato com o serralheiro para vir fazer um orçamento, colocar a tela da janela antes que alguém caia. Cara, poxa, chega até a suar. Preparar a metodologia do Vivegar para que eu não fique perdido na vida e não consiga fazer nada e viva sofrendo e vendo as pessoas ao meu redor me criticando e dizendo não te falei, pronto, já comecei a me sentir mal. Já comecei a me sentir mal. Por quê? Tem que escrever melhor isso, cara, escrever com mais... Tem que projetar na escrita. Tem que projetar na escrita. Eu acho que é uma grande providência. Vai ficar grande? Vai ficar bem grande, mas vai trazer a força. Traga logo a força escrevendo. Trazer logo a força. Então isso é fundamental. Chega a ser idiota, né? Mas é fundamental. Traga a força escrevendo. Escrever as providências de forma mais completa. Completa. Pronto. E você vai ver que algumas contas são muito mais importantes que outras, o conceito do carro ele fica mais importante, cada vez mais importante, regularizar certas coisas junto ao Detran, aos órgãos de fiscalização de trânsito, tudo isso vai ficando cada vez mais importante quando nós trazemos a projeção. A projeção. E o tarô me diz isso facilmente. Quando ele raciocina bem em todas as situações, quando ele raciocina bem em todas as situações, quando ele tem um bom raciocínio, no mínimo com facilidade. Isso aqui quer dizer um naipe de paus, é a natureza, imitando a natureza, a sabedoria da natureza, ela é muito interessante. Quando a gente é mais sábio, quando a gente consegue pensar melhor, a gente é mais sábio, a gente consegue ter um pensamento até em qualquer situação, a gente consegue pensar bem. Talvez analisando fatores gerais, assim, conseguindo falar uma mesma língua, analisando adequadamente, conseguimos então ter um raciocínio transcendente. Isso quer dizer o seguinte, que em qualquer situação o raciocínio funciona. É preciso funcionar e tem... Só que o raciocínio transcendente ele é vapt-vupt, ele pode ser devagar, ele pode ser rápido. Porque a vida invade. E se a vida invade, é preciso pensar rapidamente, relaxar e pensar rapidamente. A melhor coisa. Quando a vida invade, relaxa e pensa, porque naturalmente nós vamos sentir qual é a dor do momento e o valor vai ser atualizado. Relaxou, sentiu a dor, às vezes nem sentiu, às vezes é uma coisa tão leve, aquele valor é atualizado para sempre. Nunca mais a gente vai pensar do jeito errado. Então é muito mais vantajoso a gente simplesmente ser uma pessoa mais leve, né? Mais leve na vida. Por que a gente não é mais leve? Aí é outra conversa. Como atingir essa leveza? Conversando. E conversando comigo e assistindo o canal Vida Medo é o caminho da leveza, sim, cara. Com certeza, e até da naturalidade também, porque é possível falar bem, falar rápido e ser natural. E isso ser cada vez mais natural, você vai falando. Cara, o cara fala com a naturalidade. Vai ver o meu primeiro vídeo, cara. Eu falava, eu trincava a boca assim para poder... e ainda faço algumas coisas estranhas, né, na dicção. Não parece porque eu falo mais rápido e fica mais difícil. Mas um professor de oratória bem gabaritado, ele vai dizer à tela, você tem vícios. Estou querendo gravar um nome, lembrar o nome do professor de oratória do curso que eu fiz de locutor. O cara é um mestre, gente. Eu queria aula particular com aquele sujeito. Ele ia me ensinar a ler em voz alta, de um jeito
muito poderoso. Ele tinha uma voz poderosa, ele suavizava a voz de uma tal forma. Eu ainda vou ver esse cara, ainda vou ver esse cara. Tomara que ele esteja vivo, ainda vou ver esse cara. Porque à medida que a gente raciocina adequadamente, domina os valores, nós conseguimos temperar as emoções. Temperar as emoções, gente. Não pode ser nem muito quente, nem muito frio. Uma pegada de equilíbrio tem também, mas não é só isso. Temperar as emoções quer dizer agir com equilíbrio. O sujeito é um cara que tem um temperamento equilibrado, tem uma têmpera ajustada, para que nós possamos, então, simplesmente agir bem no mundo real, o mundo do vil metal, né, que é o mundo de ouros, poder agir bem com a força certa. Quem domina e atualiza bem os valores tem a força certa para agir em qualquer situação. Uma força no mínimo 6, ele age com segurança. A segurança é garantia que ele não vai ter preguiça nenhuma e nem procrastinar, porque a procrastinação, caprichei na dicção agora, né? Falando naturalmente, seria a procrastinação. Não tem como procrastinar quem dominou a força através da atualização dos valores, não tem como. Isso é feito no âmbito do subconsciente. É projetando aqui as cartas temáticas e assim a gente se torna o rei da força. O rei de nossa força. Então a gente acaba tendo força para tudo. Só de escrever eu já resolvi esse problema. Escrever melhor a consequência, está resolvido o problema, gente. Só que eu não vou fazer isso não. Eu vou conversar sobre isso outro dia. Eu vou passar a escrever as providências mais importantes que eu já identifiquei. Eu vou escrever porque eu já vi a consequência. A mente ela tem uma capacidade de imaginar. A mente virtual, ela sabe o que pode vir a ser. Ela tem um instrumento virtual muito grande, até porque se eu estou enxergando alguém agora, se eu estou sentindo, se eu estou tocando, é porque ela sabe produzir as mídias necessárias, né? E produzir uma imagem virtual para ela é muito mais fácil até do que produzir o que eu estou vendo agora. Ela produz o futuro possível. Ela não lê o futuro, ela lê o presente e faz uma projeção, uma estimativa. Ela mede a tendência distante, a tendência longínqua até. Eu estava falando de uma projeção até 5 anos. 5 anos e eu vou ver tudo. Cara, só de escrever eu já vejo grande parte. Pode ser que o problema já tenha sido resolvido aí, para trazer a força, para trazer o medo. Mas é muito mais simples do que isso. Como é que a gente vai saber uma projeção, né? Como é que a gente vai projetar o que a gente vai conseguir daqui a 5 anos? Maslow, né? Maslow, simplesmente Maslow. O conflito parece que acabou, ó. Tô tirando o perfume aqui? Não, tem que ser assim, ó. Não, é assim. Não é nada disso, cara, ó. Também não é assim. É assim mesmo. Também não é assim. É só assim, ó. Não pode ser assim. Pronto. Pronto. Deixa com naturalidade, ele vai simplesmente sumir com a coceira. Cara, a naturalidade é uma coisa que a gente não percebe o poder do nosso organismo. Ele simplesmente fala assim, olha, eu não quero isso. Que você não precisa nem saber, ela já vai surgindo, ele vai acabando com ela. Porque o organismo é muito inteligente, muito, muito, muito inteligente. Muito mais do que imagina. Essa quantidade de neurônios aqui, eu descobri que tem 86 bilhões de neurônios. Não lembro de ter visto isso nos livros de neuropsicologia e tal, mas não lembro. Essa quantidade de neurônio é algo tão interessante. Cada livro traz uma coisa. Tem livro que fala que o neurônio tem tantos mil neurônios, um exército de neurônios no coração, o outro no estômago. Cada lugar tem uma quantidade de neurônios. No joelho tem que ter 60 mil, tem que ter no dedão do pé no mínimo 30 mil.
Não interessa, o que interessa é o seguinte, que cada neurônio está dentro da gente, tá? E para mim o neurônio é um livro, né? Um livro, um livro, um livro, um livro. E um livro aberto, sim, cara. Agora a gente tem que saber trazer essas informações, né? Tá aqui o neurônio, é um livro, livro, neurônio, neurônio. E os livros estão espalhados pelo nosso corpício. Ok. Só que Marcelo traz um pouquinho mais. Ele traz, basicamente, ele traz o seguinte, sempre vai trazer algo na linha da, na linha da inteligência. O que é inteligência? Capacidade de resolver problemas. Só que nem sempre conseguimos equacionar os problemas. Para isso existem técnicas de projeção do subconsciente que resolvem a questão. Já te entrega equacionado também. Quando chega no consciente é porque já chega para a ação. E se essa ação for a maneira de equacionar, de definir o problema, é essa ação. Essa é a ação. Primeira coisa então, para poder resolver o conflito, é fazer uma boa interpretação do que está acontecendo, uma visão da realidade, uma projeção. A palavra projeção ela vem forte de novo agora, uma projeção. E a rainha de ouros sabe fazer uma projeção, ela raciocina bem. Ela raciocina bem, ela simplesmente diz o seguinte, olha, faça um bom julgamento de todas as circunstâncias. Então a carta do julgamento é uma carta que tem o tema de análise, um tema de coisas, né? Que a gente pode enxergar nessa situação que a gente desenhou com a mente virtual e com um bom julgamento, naturalmente o valor é sábio a cada instante. Ele consegue se alterar imediatamente, a gente atualiza os valores. O que era maravilhoso ontem passa a não ser hoje, o que não era ontem passa a ser a melhor solução possível. A plasticidade tem a ver com isso? Não, não tem não. Tem não, tem não, tem não, tem não. E tem também, é uma conexão nova que se faz. Uma conexão nova com neurônios antigos, com neurônios importantes, neurônios que são verdadeiros ministros, como se fosse o ministro da segurança, ministro da saúde, o Ministério da Saúde, Ministério da Segurança, Ministério da Autoestima, Ministério da Autorrealização. Cada área tem um ministério. Quando afeta essa área, todo o ministério vai contra você. Se afetar a segurança, o ministro da segurança, o Ministério da Segurança, tudo que fala de segurança vai contra você. E uma das coisas que mais é a dúvida. A dúvida deixa a gente inseguro e quando a gente tem insegurança, travamos tudo. Mas assim a gente abre. Entendendo essa conexão, quanto melhor o julgamento, menos coisas a gente vai achar inseguro e vai entender a lógica das coisas. Porque a qualidade da reflexão, ela nos ajuda muito. E a qualidade da reflexão está sempre ligada a quem? A uma pessoa adulta. A uma pessoa adulta que tem força. Isso eu busco ser todo dia. Consigo ser? Nem sempre. Nem sempre, nem sempre. Aliás, cada dia estou melhorando um pouquinho mais nisso. E ser um adulto útil para a sociedade. Porque um adulto que não tem força, não é força física. É uma outra força. É força para fazer o que tem que ser feito. É coragem. A coragem é a força para fazer o que tem que ser feito. E o que é possível ser feito. Porque o que não é possível ser feito, não é para ser feito. Ah, eu vou entregar a minha vida para não ser isso. Isso é possível, mas os bombeiros bem preparados, eles não se matam não. Eles podem morrer no serviço. Porque eles têm filhos também, cara. Eles não vão. E não é justo eu vou deixar o meu filho sem pai para que você não fique sem pai. Não, desculpe, mas não. O bombeiro avalia e diz, não tem como salvar, e não tem mesmo. Torres Gêmeas é o que vem. Os bombeiros foram lá salvar, sabendo que teriam pouco tempo.
Se sacrificaram, sim. É justo isso? É outra discussão também. Tem a ver com valores. Então vamos estudar melhor valores no próximo, porque os valores são a chave também disso. Mas a chave é a projeção. Como fazer uma boa projeção interessa muito mais. Os valores, demais. A projeção, demais. Os dois assuntos têm que ser tratados totalmente juntos, para podermos então raciocinar adequadamente, ter uma ação adequada no mundo de ouros e parar de raciocinar como criança, um valete de copas, um garoto novo. Por quê? Precisamos de gente que raciocine bem, adequadamente, um cavaleiro de paus, raciocínio autônomo, independente. Isso é que a família dá pra gente. Olha, cara, eu até mais do que educação científica, capacidade de você raciocinar bem, de seguir a própria dor. De seguir a própria dor. Aí sim, você pode não ter estudo, mas se você tiver isso, você vai cometer poucos erros. Se você treinar, você vai ter valores corretos, não vai simplesmente ter tantos erros na vida assim, por causa de valores mal interpretados, não atualizados. A pior coisa é a pessoa quando jovem não atualizar os seus valores, ele já está velho, desatualizado, ele está anacrônico com a sua sociedade. Comece a raciocinar e vai começar a ter pequenos acertos. Hoje é um dia nível 5 para mim. Pequenos acertos. Fiz muita coisa, já são 10 horas da noite, 5 para as 10. Realizei muita coisa hoje, foi muitas alegrias. Agora eu vou dar uma parada, vou até fazer um lanche, porque, como eu falei, nós vamos emagrecer juntos. Vamos lanchar de noite. Toma um suco e vai dormir, gente, vai dormir, porque tudo já foi conversado, tudo. E logo, logo você vai ter um imperador. O imperador, ele já dominou também as emoções, mas o imperador é o sujeito que domina a ação externa. Se domine internamente para que você se domine externamente. Olha como ele é inteligente, como ele tem cores azuis. Tá bom? Siga a própria dor e ela vai até te ensinar a raciocinar. A ideia então foi muito simples, muito tranquila. É raciocínio, leveza, raciocínio, leveza e assim nós vamos poder agir na vida. Agir no mundo. E tem a carta mundo. E não tem como agir no mundo se a gente não refletir. Já falei isso, não tem como agir no mundo, mas é uma conexão diferente. Ação no mundo, trabalhar. O que é trabalhar? O que impede a gente de trabalhar? Bem, valores inadequados. Valores nível 2. Nível 2 não tem como. Ficar no básico. Se ficar num básico inteligente é bom, mas a gente não avança. Porque o trabalho externo requer inteligência, requer avanço, requer audácia, requer empreendedorismo. E para isso, uma atualização de valores nível 2, uma coisa iniciante, não serve. Simplesmente não serve. Para que nós possamos empreender, então, é preciso ter uma força. O que é força? Não é força física, não. É a força certa. Pode ser até uma coisa muito leve, muito tranquila. Olha aqui. Essa é a força nível 8. Então, às vezes, você nem sente e vai fazendo certo o dia inteiro. Você não sente, tá?
E a sua vida, você vai criando na sua vida o que você precisa criar, que é a carta do mago, né? Ele cria, ele vai criando e vai acertando. Mas é preciso sair desse estágio para isso. O estágio do raciocínio incipiente. Comece, pelo menos. Comece por aqui. Comece conversando com quem você já sabe. Porque assim, tudo começa a girar adequadamente. Assim a gente começa até a fazer conexões certas. A nossa ação vai melhorando, ó. A nossa ação no mundo de ouro. A minha ação hoje foi 5. Eu posso dar nota 5 nessa ação. Porque essa foi uma ação mais leve, mais tranquila. Eu soube esperar um pouco mais para poder trabalhar e tive a força certa, que foi a força transcendente. Em várias situações eu tive mais energia, menos energia e sempre tive energia. Olha, eu fiz assim, menos energia. Isso é sinal de quem já lutou alguma coisa. Deixa esse mistério para vocês. Ter mais energia, ter mais força não é sinônimo de força física, de intensidade. É a força adequada, a força exata, para não quebrar um copo, para não ferir alguém num abraço. Carregar um bebê tem que ter a força certa, gente. Tem que ter a força certa. E essa força não tem como dissociar da análise. Não tem como dissociar da análise, tá bem? O que a gente precisa evitar, mas não tem como, a gente tem que falar disso aqui. Olhando para a carta, dá para ver um estado primitivo até. Primitivo, preconceituoso, dogmático. É porque é. O é porque é mata, fere a todos e fere a própria pessoa. É porque é nunca me deu um resultado bom. É porque é, olha, é porque é. No meu mundo, nunca me deu um resultado bom. Nada, nada, nada. Ao contrário, sempre penei muito. É porque é. Eu não ouvia ninguém. Não ouvia ninguém. Tinham pessoas tão. Eu tenho pessoas tão incríveis ao meu redor. É só esperar. É só esperar e a força vai me dizer exatamente que antes de comer um pãozinho muito gostoso feito em casa, que não foi por mim, porque é lanche ainda, vamos emagrecer juntos. Mas eu quero complementar com o seguinte: estou muito feliz com o dia de hoje, porque eu tirei 5. É como se eu tivesse cumprido das 10 tarefas, 5. Foi muito legal. Então é um êxito que eu queria dividir com todos, porque por vários tipos de trabalho que foram feitos hoje e agradeço especialmente ao georreferenciamento global que eu fiz na quadra hoje e também ao referenciamento virtual global. São duas técnicas incríveis e maravilhosas que já me ensejaram uma outra técnica que é a do sopro para as pessoas que não têm privacidade alguma. Eu chego em casa, moro num cômodo só com 30 pessoas dentro. Como que eu não tenho dinheiro para fazer terapia? Como que eu curo a minha própria dor? Soprando, 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 soprando. E a vida muda mesmo. A minha está mudando. Está mudando. Hoje eu tirei 5. Vamos ver o que eu vou tirar amanhã. Não sei se eu vou gravar mais um vídeo hoje não, porque eu vou jantar, vou dar uma parada. E se for lazer, vou conversar sobre valores. Mas de um aspecto mais até, estou mais até contente, porque já descobri que se eu escrever melhor a lista de tarefas prioridade, vai me ajudar a fazer a projeção. A projeção é importante agora. Conversar sobre a projeção é fundamental. Como fazer a projeção? Às vezes demora para projetar alguma coisa. Às vezes demora. Olha,
Se eu deixar de pagar, se eu não trocar de carro, o que vai acontecer? Tem que ter lógica. Tem que ter lógica. E que áreas da minha vida serão impactadas? Projeção. Vou fechar esse vídeo de 1 hora com a palavra projeto. Projeção.